Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vocês estão? Eu me chamo Adriana Zanck Cordenonce e sou professora da disciplina de Marketing no Serviço Público. Vou iniciar agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, cabelos loiros, cacheados, compridos. Estou usando um vestido comprido, nas cores preto e areia, estampado, e estou usando uma sapatilha na cor preta. Eu estou no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede com pontos cinzas interligados. E na minha esquerda tem uma parede branca com os dizeres EAD mudando realidade em verde. Vamos então para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o plano de marketing. Dentro do marketing no serviço público, a gente também precisa fazer um plano de marketing. Ele é um documento fundamental para qualquer tipo de planejamento, né? É sempre importante ter um planejamento dentro da gestão. Então, nós vamos entender o que é um plano de marketing e como ele funciona, quais são as etapas desse plano de marketing. O plano de marketing é um documento de ação, né? Ele é uma espécie de manual de implementação, avaliação e controle do marketing e geralmente é um dos elementos que compõem o planejamento estratégico, que as instituições públicas todas, na sua maioria, têm o planejamento estratégico. Então, ele está dentro desse planejamento estratégico. Ele também pode ser compreendido como plano da área funcional ou do departamento de marketing de uma empresa. Para obter os benefícios, então, da utilização desses conceitos de marketing no serviço público, né, é preciso aplicar os princípios do planejamento estratégico, como é feito em qualquer outra empresa, qualquer outra instituição, né? Quer dizer, em termos de gestão, você precisa ter a parte do marketing, né, em qualquer gestão. Isso quem fala é Kotler e Lee, que são alguns dos autores mais famosos na área de marketing. O que precisa, então, o plano de marketing, né? Ele precisa de algumas habilidades do profissional de marketing, como análise, síntese, previsão e, principalmente, criatividade. A gente precisa de informação para fazer o plano de marketing. O ideal é que a gente trabalhe com pesquisas, né? As pesquisas é que fornecem os subsídios para que você consiga fazer um bom plano de marketing. Saber como que aquele público, aquele cidadão, aquele que está utilizando os serviços públicos, como é que ele se comporta, quais são as necessidades dele, o que ele acha desses serviços, quer dizer, todas as informações sobre o usuário, sobre o cidadão, elas são de grande valia na hora de se fazer um plano de marketing. Então, quanto mais informações se tiver e quanto mais pesquisa, mais eficiente será o plano de marketing. Existem várias formas de elaborar o plano de marketing. Aqui a gente adotou a proposta do Sebrae de Minas Gerais. Eles têm uma publicação chamada Manual Como Elaborar um Plano de Marketing e também o livro Marketing Público, que ambos estão no nosso ambiente virtual de aprendizagem na biblioteca da disciplina. Então, algumas vezes esse plano ele é criado para um programa, ou pode ser para um produto, ou pode ser para um lugar, ou um serviço específico dentro de uma agência. Por exemplo, uma campanha de vacinação dentro do Ministério da Saúde. Mas ele também pode ser de um programa inteiro, né? Então, um programa Minha Casa Minha Vida. Você pode fazer um programa, um plano de marketing para esse programa, né? Que é um programa abrangente. Ou dentro desse programa, você pode pegar algo específico dentro do programa e fazer um plano de marketing. Ele também pode ser de um mercado geográfico específico, né? Uma cidade ou cidades de uma região. Então, ele pode ser especificado pela questão geográfica. Ou também ele pode ser feito para um segmento de população específico.
né? Então, a gente, por exemplo, uma campanha sobre consumo de crack com o público jovem, né? E aí você pode juntar essas coisas, né? Então, você pode fazer para um espaço geográfico, para um público específico, né? Então, isso é o que a gente chama de segmentação, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Você escolher exatamente para quem você está fazendo. Essa questão da segmentação, ela é cada vez mais utilizada, né? Cada vez mais o marketing, as ações, elas são feitas de forma segmentada, porque hoje nós temos muitas diferentes cabeças e formas de pensar e formas de agir, e tudo isso trouxe uma segmentação muito grande, tanto no marketing comercial, né, como a gente pode ver, uma oferta de produtos imensa para cada necessidade, por exemplo, tipos de shampoo que existe, que são uma quantidade imensa, de tipos de cremes de cabelo ou de hidratantes. Então, isso é a segmentação. Você vai fazendo para cada tipo de pele, para cada tipo de pessoa, né? Então, dentro do marketing comercial isso é usado e dentro do marketing público também, porque nós vamos ter muitas pessoas com diferentes características, as quais o Estado, né, as quais as instituições públicas têm que atender, certo? O plano, ele também é interessante porque ele pode diminuir as objeções internas que possam ter dentro da instituição pública com relação ao marketing, né? Porque o marketing ele ainda tem essa imagem de ser algo ligado à mentira, à enganação. Então, com o plano de marketing, a instituição ela pode entender, né, que o plano ele é muito importante para que as coisas não sejam feitas de qualquer jeito, né? Ele é um planejamento bem completo, né? Então, ele vai tratar dos recursos, né? Ele vai tratar dos recursos que vão ser alocados para aquilo ali, né? Quanto que vai precisar de recursos. Ele vai tratar de qual público-alvo você vai lidar naquele momento. E também eles vão entender que o marketing ele é muito mais que publicidade. Na verdade, a publicidade ela é uma parte apenas do marketing, né? Ela é uma pequena parte onde você vai fazer a comunicação com o público, mas o marketing ele é um planejamento que ele é bem mais abrangente do que apenas a publicidade. Então, dentro do plano de marketing, a gente tem várias etapas, tá? E nós vamos começar a primeira etapa, né? Ela é o sumário executivo. Porém, essa primeira etapa, quer dizer, é aquilo que está no início do documento, ele só é realizado no final, porque ele é um resumo daquilo tudo que você fez no plano. Então, quem não tem tempo ou não puder ler todo o plano, mas quiser saber assim, quais são os pontos principais do plano, pode ler o sumário executivo. Então, após o plano estar pronto, você escreve o sumário executivo. Assim como a gente tem nos trabalhos científicos aquele resumo, né, que vem dizendo tudo que está no trabalho até o final, até a conclusão, faz um resumo mesmo, né, de todo o trabalho. É mais ou menos isso que é o sumário executivo na questão do plano de marketing. Você vai fazer um resumo de todos os pontos principais do plano. Tá? Então, já falamos sobre essa questão, especialmente os objetivos e metas, o público-alvo e as principais estratégias. Tá? Então, isso é o resumo que vai estar ali. O sumário ele é escrito depois, então, como a gente já falou. Depois a gente vai ver a atual situação de marketing e análise do ambiente. Essa, sim, é a primeira parte, vamos dizer assim, do plano de marketing, né? O sumário executivo, como eu falei, ele vai ser escrito após. Primeira coisa que se faz, então, para desenvolver um plano de marketing é fazer uma análise da situação atual do marketing, né, e do ambiente, tá? Para saber o que é que está acontecendo no momento e o que é que a gente vai precisar resolver com esse plano. Então, esse momento é o momento onde a gente vai ter uma descrição da situação atual do marketing e também dos fatores do ambiente que podem afetar a prestação do serviço. O que está acontecendo naquele serviço, né? Quais são os problemas que estão afetando a prestação daquele serviço?
uma análise do próprio produto ou serviço, né? E uma análise da distribuição, ou seja, os canais de atendimento, eles são suficientes, estão bem distribuídos? Quais os gargalos? Então, os serviços públicos, eles se utilizam de vários canais, né? Eles podem utilizar a internet, eles podem usar telefone, eles podem utilizar a próprio local onde você vai, né? Receber aquele serviço. Então, verificar como que estão esses canais, né? Eles estão nos locais corretos, locais onde tem mais pessoas que precisam daquele serviço, ele está sendo oferecido, né? Como é que é para marcar, para ir lá naquele lugar, ou para marcar uma consulta, para tirar uma carteira de identidade, né? Que são exemplos de serviços públicos, enfim. Todos esses canais, né, tanto de distribuição como de comunicação do prestador do serviço com o usuário, eles têm que ser analisados aqui, certo? Para nós, então, vermos a situação do marketing, a gente utiliza uma ferramenta que é utilizada há décadas, na verdade, tanto no marketing comercial como no marketing público, que é a famosa análise SWOT, ou FOFA, né, que vai mostrar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Bom, as forças é o quê? São aquelas qualidades, né, aquelas características que aquele serviço oferece, que são fortes, né, que são boas, que estão bacanas, que o usuário gosta, que está sendo bem atendido, né? Então, essas são as forças. Então, por exemplo, se a gente tem escolas distribuídas pela cidade, em todos os bairros, nos locais corretos, então isso é uma força, né? Se nós temos os postos de saúde com uma área de espera confortável, com ar-condicionado, isso é uma força. Então, vamos ver todas as qualidades, né? Depois a gente vai ver os problemas, que são as fraquezas. Então, a gente vai ver ali o que tá ruim, né? O que tá ruim? O que é que as pessoas reclamam, por isso a importância da pesquisa, né? Para a gente saber o que é que a pessoa tá achando, o que ela acha bom, o que ela acha ruim. Então, todos os problemas que existem naquela prestação de serviço. Depois a gente vai ver as oportunidades e ameaças, né? As oportunidades são fatores, em geral, externos, né? Em geral, externos, na verdade, a maioria externos, que podem ajudar na prestação de um serviço melhor. O que está acontecendo na economia naquele momento? O que está acontecendo na cidade? Nós temos com as leis, por exemplo, o que está acontecendo com as leis? Se a infraestrutura da cidade, enfim, o que existe de oportunidade para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar aquele serviço, né? Reformar alguma coisa, contratar pessoal, enfim, que oportunidades nós temos ali naquele momento externas que possam ajudar em a gente oferecer algo melhor, né? E as ameaças é aquilo que também do lado externo, né, a qual a gente não tem controle, que estão realmente ameaçando, por isso esse nome ameaça, que estão ameaçando a gente poder oferecer aquilo da melhor forma. Então, as mesmas coisas que podem ser oportunidades também podem ser ameaças, a situação econômica do país, as leis que podem não estar favoráveis, a questão ambiental, a questão social, enfim, uma série de questões que podem estar ameaçando a nossa prestação daquele serviço. Então, a gente tem, como pode ser visto aqui nesse quadro, as internas, né, que aquilo que a gente pode mexer são as forças e as fraquezas, é isso que a gente pode melhorar, né? E as externas é aquilo que vem de fora, que a gente não pode mexer, mas a gente pode trabalhar para aproveitar as oportunidades e para diminuir as ameaças, né? Então, basicamente, a gente vai, através da percepção e também das pesquisas, fazer essa análise SWOT, né? Colocar todas as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, lembrando que as oportunidades e ameaças são externas e as
forças e fraquezas, elas são internas. A gente consegue alterar muito mais, aliás, a gente só consegue alterar o que é interno, né? São as forças e fraquezas. O que é externo, que são as oportunidades e ameaças, a gente consegue lidar com da melhor forma. Então, lidar com essas oportunidades e lidar com essas ameaças, né? Mas é importante fazer esse trabalho de mapear isso, porque esse mapeamento ele vai trazer clareza para esse plano de marketing, ele vai trazer ideias, né? A partir das oportunidades podem surgir ideias, novas ideias para melhorar o serviço, tá? Então, é muito importante essa questão do mapeamento através da análise SWOT. Depois, né, que a gente fez todo esse mapeamento e que a gente está entendendo melhor a situação geral, a gente vai tentar traçar os nossos objetivos e metas, né? Afinal, aonde a gente quer chegar com esse plano de marketing? A gente quer melhorar vamos supor, melhorar a cobertura vacinal, né, em uma determinada cidade, em um determinado bairro. O objetivo ele é melhorar a cobertura vacinal. A meta ela vai ser quantificar essa melhora. Então, assim, eu quero aumentar em quantos %? Eu quero que quantas crianças a mais, quantos adultos ou jovens ou idosos a mais se vacinem, por exemplo. Né? Eu quero que quantas mulheres a mais façam o exame preventivo de câncer de mama. Ou eu quero que quantas vagas a mais de escola surjam, né, tenham disponíveis para atender a população, né? Então, assim, a gente vai fazer esse plano para atingir esses objetivos e metas, certo? Os objetivos, eles sempre são declarações amplas e simples, tá? Do que vai ser realizado. As metas, elas sempre vão ser mais específicas, elas estão ligadas aos objetivos, elas são mais específicas e elas podem ser medidas e quantificadas. Então, em geral, a meta, ela é um número, né? Eu quero realizar, quero que 90% das mulheres da cidade façam, na idade, né, que precisa, façam lá o exame de prevenção de câncer de mama. Ou que os homens façam o exame de prevenção de câncer de próstata. Eu quero que aconteçam menos acidentes por pessoas dirigindo embriagadas. Quanto menos? Tantos, né? A gente tem tanto de acidente, a gente vai pegar o dado e vai ver quanto a gente quer melhorar, e aí a gente vai fazer, então, um plano de marketing para atingir aquele objetivo, aquela meta. Depois, a gente vai definir, então, isso já vem tudo meio junto, tá? Não é que precise ser uma etapa certinha após a outra, né? O público-alvo e a segmentação, eles já estão na mente, em geral, já no início do plano de marketing. A gente já sabe mais ou menos que público que a gente vai atingir. Porém, depois que você faz toda a análise, né, depois que você define os objetivos, fica mais claro ver quem é esse público. E é importante, então, descrever esse público, né, dizer realmente quem ele é, né, segmentar ele direitinho, para verificar se a gente vai ter que fazer, se a gente pode atingir esse público todo com a mesma ação, ou se a gente vai ter que separar essas ações nos variados públicos que a gente precisa atingir, né? Então, nós, em geral, trabalhamos com essas 4 segmentações. Nós temos a segmentação geográfica, que ela é a mais básica. Então, eu vou fazer um plano de marketing para uma região inteira do meu país, aliás, para um país inteiro, para uma região, para uma cidade, para um estado, né? Como é que eu vou fazer esse plano, né? Que eu vou para um bairro, pode ser, né? A segmentação geográfica pode ser um bairro. Qual é a densidade populacional daquele bairro, daquele país, né? A gente pode trabalhar também a questão do clima. Depois a gente tem a segmentação demográfica. O que é a segmentação demográfica, né? São dados que a gente obtém principalmente no IBGE, né? Dados de censo. Então, nós temos idade, sexo, educação, renda, ocupação,
tamanho da família, são exemplos de dados de segmentação geográfica, demográfica, né? Então, são dados bem importantes porque tem algumas ações que vão para determinada idade, para determinado sexo, né? Como a gente comentou aqui, os exames, com determinado nível de escolaridade, com determinada renda, né? Tudo isso são dados que a gente precisa para fazer o plano de marketing. A segmentação psicográfica e comportamental, ela já vai trazer uma outra visão, né? A psicográfica, ela vai trazer o estilo de vida, os valores, atitudes e opiniões, que cada vez mais interferem, né, em como a pessoa vai se comportar, né? Visto que nos últimos anos a gente teve, inclusive, pessoas se negando a vacinar por questões de valores, né? Acreditando em que vacinas não funcionam e tal. Então, esse tipo de característica da pessoa, né, psicográfica, ela pode afetar a oferta de serviços públicos, né? Então, pessoas que estão acreditando em determinados valores, têm determinados comportamentos, podem não estar sendo impactados com alguns serviços públicos que às vezes são essenciais, né? Porque se uma população muito grande passa a não se vacinar de determinada doença, por exemplo, que já está erradicada, essa doença volta, né? E às vezes até para aqueles que se vacinaram, porque a vacina ela não é algo que vai tirar totalmente, ela ameniza um pouco a doença e tal, né? Mas o problema pode voltar, né? E isso impacta no serviço público de saúde, por exemplo, né? A segmentação comportamental já qual é a atitude que aquela pessoa tem em relação àquele serviço oferecido, né? Como ela se comporta com relação àquele serviço, né? Na parte comercial seria assim, que ocasiões de compra que ela tem, né? Qual a fidelidade dela, né? Isso também é importante para entender, né? Como que é que a pessoa se comporta. Então, a pessoa... as pessoas estão consumindo, por exemplo, estão indo marcar uma consulta médica, ficando em filas gigantescas desde a madrugada, né? Essa é a forma como ela está indo lá receber aquele serviço, né? Quem sabe a gente faz uma outra forma dela marcar aquela consulta que não seja ficando numa fila, já que esse comportamento aí é até maléfico para a própria pessoa, então é ruim, né? Para a própria saúde da pessoa. Então, como verificar esse tipo de comportamento e, a partir dele, né, traçar outros tipos de formas de atender esse público. Outra questão que a gente precisa verificar no plano de marketing é o posicionamento, né? Então, de que forma aquele serviço ou órgão público quer ser lembrado pelo público. O posicionamento, ou a maneira como o órgão ou a agência pública quer que sua oferta seja vista e registrada, deve ser previamente definido para que se possa fazer representar no composto dos 4 P's. A gente vai ver em seguida os 4 P's, né? E ele deve ser feito com poucas frases, né? Por exemplo, uma campanha de escolarização com uma chamada Nenhuma Criança Sem Escola. Então, esse Nenhuma Criança Sem Escola é o posicionamento que aquela Secretaria de Educação, aquele governo quer que as pessoas entendam o que ele está fazendo, né? Aquilo deixa bem claro para a população, essa frase, que o governo, então, ou a prefeitura, ela está trabalhando para que nenhuma criança fique sem escola. Então, de alguma forma, eles vão fazer ali, né, para que nenhuma criança fique sem escola. Então, esse é o posicionamento que aquele órgão público quer que fique claro na cabeça do usuário e do cidadão, né? E aí, cada, então, serviço, cada programa que for lançado, ele tem que ter esse posicionamento, que aquilo fique claro na cabeça do cidadão o que é aquilo lá, né? A que veio, como vai atender, a que necessidade vai atender. Então, esse é o posicionamento que a gente precisa definir para aquele produto ou serviço. Depois a gente vai traçar as estratégias, né, para chegar nos objetivos e metas do plano,
né? Como que a gente vai chegar nesses objetivos e metas do plano? A gente precisa ter estratégias, né? E aí, as estratégias a gente vai lidar com os 4 P's, ou na verdade com 5 P's, como a gente está vendo aqui: produto, preço, praça, promoção e o P de pessoas, tá? Esse composto de marketing dos 4 P's, ele também foi desenvolvido há décadas, tá? Por pessoas lá no início do marketing, que são formas de você traçar estratégias verificando cada característica daquilo que você está trabalhando. Ali, quando a gente fala em produto, que é o P do produto, a gente não está falando só em produto, a gente está falando em produto e serviço. É tudo que é objeto do plano de marketing, né? Então, pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma pessoa, se a gente for fazer um marketing pessoal, pode ser um evento, se a gente for fazer o marketing de um evento. Então, o produto é o objeto daquele plano, tá? Ele, apesar de ter essa palavra produto, ele não necessariamente ele está se referindo apenas ao produto, ele está se referindo ao objeto daquele plano, que pode ser qualquer uma dessas coisas que eu falei, né? Serviço, evento, pessoa, tá? Então, a gente vai primeiro verificar qual é o meu serviço, né? Quais são as características dele, o que é que ele está sendo bem oferecido, quais são os problemas dele, que estratégias eu vou fazer para melhorar esse produto, que é a parte principal, né? É aquilo que o consumidor vai receber. Ele vai receber aquele produto, ele vai receber aquele serviço. O que é que eu posso melhorar naquele produto ou serviço? Que estratégias eu vou fazer para tornar aquilo melhor? Depois a gente vai trabalhar com o preço, né? No caso do serviço público, em geral, o preço não existe, o preço ele é gratuito. Mas você pode, por exemplo, dar descontos se a pessoa se comportar de determinada maneira. Então, se a pessoa pagar lá um IPTU com antecedência, ela tem um desconto. Então, isso entra dentro dessa parte de estratégia de preço, né? Em geral, então, no serviço público, né, na parte pública, você vai trabalhar mais com descontos, né, com benefícios, caso a pessoa faça aquilo que é interessante para o Estado, né, para a instituição pública. Então, é assim que se trabalha, porque, em geral, não é cobrado, né, por nenhum serviço público. Depois tem a questão da praça, né? A praça, ela é o local onde está sendo oferecido aquele serviço. E também os locais onde você vai... que nesses locais onde está sendo oferecido o serviço, ele pode ser tanto, hoje em dia, né, um local físico, quanto pode ser um local virtual, né? Nós temos serviços aí, por exemplo, tirar passaporte. A gente pode fazer hoje o passaporte, todo o processo dentro de um site e depois vai lá e retira o passaporte, né? Mas todo o processo é feito ali dentro de um site. Então, ali é a praça onde está sendo feita, onde está sendo oferecido esse serviço. Essa praça, ela também pode ser algo móvel, né? Como a gente conhece, aí a gente tem hospitais móveis em rios, né, que vão atender, ambulatórios. A gente tem um caminhão, por exemplo, da Defensoria Pública, que ele tem locais de atendimento dentro e ele vai nas cidades atendendo. Essa é uma estratégia, né, de você levar, por exemplo, a Defensoria Pública para o interior do estado. Então, essa é uma estratégia de praça, né, quer dizer, como deslocar aquele serviço que é oferecido num local fixo, né, aqui na cidade, na capital, para outros locais onde não existam. A justiça faz muito isso, a justiça itinerante. Então, isso é uma estratégia de praça, né? Eu vou deslocar o meu atendimento para outros locais com unidades móveis, tá? Então, nós vamos definir isso, né? Qual é a estratégia que eu tenho para esse local de recebimento dos serviços. E a outra, por último aqui, aliás, por último não, que ainda tenho de pessoas, por último, a questão o quarto P, que é a promoção. A promoção, ela não é só ela é o item dentro do composto de marketing
que trata justamente da comunicação. Aqui entra também, então, a publicidade, né? Então, como a gente tinha falado lá atrás, o marketing não é só publicidade. A publicidade, ela entra nesse P de promoção. É aqui que entra a parte de comunicação. É como eu vou comunicar para o usuário, para o cidadão, que eu tenho aqueles serviços, que eu estou oferecendo aqueles serviços, aonde eu estou oferecendo, como ele pode acessar, né, o que ele tem que fazer. Essa parte é super importante, né? Porque sem a comunicação, né, sem promover aquele serviço, eu muitas vezes estou deixando de atender muita gente. Muita gente não sabe que aquilo existe, não sabe como acessar. Então, essa parte é importantíssima. Que estratégias eu vou utilizar para fazer com que aquele serviço oferecido atinja o maior número de pessoas possíveis e aí eu consiga atingir meus objetivos e metas, né? E o que então é o último P ali, que é o P de pessoas, né? As pessoas é justamente aquelas pessoas que estão envolvidas na oferta do serviço, né? No caso do marketing comercial, seriam os funcionários de uma empresa. No caso do marketing público, são os servidores, né? Que estratégia eu vou utilizar para que esses servidores estejam engajados dentro desse plano, estejam engajados dentro desses objetivos e metas que a gente precisa alcançar, né? Eles precisam de capacitação, eles precisam de um incentivo, né, de um treinamento, né? Que estratégia eu vou utilizar para que essas pessoas consigam fazer da melhor forma possível e assim com vontade, com dedicação, com alegria mesmo, né? Assim, prestar esse serviço da melhor forma para que a gente possa atingir esses objetivos e metas. Então, essa parte aqui, ela é o grande nó, né? Aqui que a gente tem as nossas estratégias para a gente conseguir atingir os objetivos e metas. É aqui que a gente se dedica mais dentro de um plano de marketing, ok? E aí a gente vai ver... Bom, aqui eu já falei sobre todos eles, então a gente pode pular aqui, né? Vocês podem ler lá no material que fica lá no ambiente virtual. E aí nós vamos para o sistema de avaliação. O que é esse sistema de avaliação? É como a gente vai medir se o plano está funcionando ou não. As metas, elas servem de base para essa etapa. Claro, porque a gente tem metas definidas, né? E quando a gente vai avaliar se o plano está funcionando, a gente vai verificar se está atingindo as metas, claro, né? E aí a gente tem 3 tipos de mensurações ou de medições se esse plano está funcionando ou não, né? Mensurações de produção, de resultado e de impacto. Vamos usar aqui como exemplo a Covid, né? A gente tinha a mensuração de produção, ela pode ser feita assim, você fez campanhas, você distribuiu materiais de comunicação, você colocou comerciais na televisão, ou você distribuiu panfletos, colocou cartazes nas unidades de saúde, enfim. Então, essa mensuração de produção é saber assim, quantos anúncios foram veiculados, por quanto tempo ficou lá a rede social divulgando aquilo, ou quantos cartazes foram distribuídos nos postos de saúde. Isso é uma mensuração de produção. Depois a gente tem a mensuração de resultado, ou seja, a partir de toda aquela campanha, a gente conseguiu efetivamente vacinar quantas pessoas, né? Então a gente vai ter um número, né? A gente conseguiu vacinar tantas pessoas. Esse é o resultado. E o que é o impacto? O impacto é uma coisa bem maior, ela é mais ampla. O impacto é, por exemplo, qual foi o impacto da vacinação na pandemia de Covid? A gente viu que foi muito claro, né? A pandemia ela foi se arrefecendo, né? Foi diminuindo até que ela chegou ao fim e a gente pôde voltar à nossa vida normal. Então, esse é o impacto causado, né? Por toda aquela que começou na campanha, na oferta das vacinas, depois no resultado e depois no impacto, né, que aquilo trouxe para o país, né, para a população. O número 8 é o orçamento. Bom, o orçamento, né, não precisa grandes explicações, o orçamento basicamente você ver quanto que vai custar para você fazer todo esse plano, né? Então, se eu vou trabalhar material de comunicação, quanto que ele vai
gastar. Os canais de distribuição, se eu vou criar novos canais, por exemplo, eu vou criar uma unidade móvel, vou trocar meu ponto de atendimento de um local para outro melhor, vou reformar meu ponto de atendimento, quanto que vai custar tudo isso, né? Só que nas campanhas públicas, né? Na campanha de marketing comercial, um dos resultados, né, desse orçamento, disso tudo, é a questão do lucro, né? Já no público, muitas vezes o retorno, ele não é financeiro, né? Ele é de mudança de comportamento, de melhoria de nível educacional, cultural, de melhoria da qualidade de vida, né? E esse tipo de medição, ele precisa ser verificado, né? Aquilo que é gasto, ele não vai retornar em lucro, né? Ele vai retornar em benefício para a população. Por último, a gente tem a implementação. O que é a implementação? A gente vai definir quem faz o quê, quando e por quanto tempo. Então, vai ser basicamente uma planilha, onde a gente vai colocar as ações efetivas. Então, eu preciso, dentro de cada área lá que eu defini, de cada estratégia que eu defini, saber quem vai fazer o quê. A gente vai ter uma agência de publicidade de fora que vai fazer a comunicação, quais servidores ou quais departamentos vão ficar responsáveis por quais partes do plano, né? Então, basicamente a gente gerar um plano de ação, né, para saber quem que vai fazer o quê, para que tudo seja feito e depois a gente veja o resultado final, certo? É simples de falar, não é simples de fazer, definir todo esse plano de ação, né? Esse plano de ação, ele é aquilo que vai fazer com que realmente o plano de marketing aconteça, porque se não tiver o plano de ação, vai ser só um documento escrito, né? E ninguém vai fazer nada. Então, precisa ter esse plano de ação para que as pessoas comecem a agir e transformar aquilo que foi escrito em realidade. Aqui o Kotler e Lee, eles falam que o plano ideal, ele identifica as atividades mais importantes que serão realizadas em um período de 1 a 3 anos, mas também se podem fazer planos de curta duração, de 6 meses, por exemplo, né? Não quer dizer que tenha que ser todos de 1 ano, de 2 anos de longa duração, tá? Você vai ter planos de variadas durações, certo? E por último, a gente tem que falar o seguinte, que o plano, ele é dinâmico e ele pode ser alterado a qualquer tempo durante o processo de implantação. Então, todo planejamento estratégico também, e aqui o plano de marketing, plano de comunicação, qualquer plano desse tipo de gestão, ele é dinâmico, ele vai ser alterado em algum momento durante o processo, porque vão surgir coisas, né? Coisas não vão dar certo, coisas que a gente pensou que iam acontecer de uma maneira vão acontecer de outra maneira. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura para estar alterando o plano sempre que for necessário. Né? E outra coisa é que ele não vai ser feito do início ao fim nessas etapas, como eu estou mostrando para vocês, né? Lá nas últimas etapas, você pode se dar conta de que você precisa alterar alguma coisa no objetivo, na meta, tá? Que você precisa ter alguma coisa na estratégia de preço, estratégia de praça. Então, ele vai andando como se fosse uma espiral, né? Ele vai andando de acordo com como as cabeças pensantes vão tendo mais ideias, vão ajustando aqui e ali, até que eles cheguem a uma redação final, entre aspas, que não é exatamente final, porque ele pode continuar sendo aprimorado e alterado durante esse tempo de execução, né, no caso do plano. Então, aqui estão as referências bibliográficas utilizadas, tá? Esses livros, o Marketing Público e Manual Como Elaborar um Plano de Marketing, eles estão lá no ambiente virtual de aprendizagem. E eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido o que é um plano de marketing. Qualquer dúvida, recorram a esses livros, recorram ali ao manual. E era isso, então, por hoje, por essa aula de plano de marketing no serviço público.
Educação à distância, mudando realidades.